tarde a todos. Estamos aqui, nesta quinta-feira, prosseguindo com o segundo Fórum Rumos da Cidadania. Hoje eu tenho aqui comigo o professor Enio Pérez da Silva. O professor Enio é graduado em Física pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Física pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, o professor Enio Pérez da Silva é coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Universidade Estadual de Campinas, secretário executivo do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio e professor da Universidade Estadual de Campinas. O professor Enio tem experiência nas áreas de Física e Engenharia Mecânica, com ênfase em aproveitamento de fontes renováveis de energia, geração distribuída e em sistemas isolados. É com enorme prazer que eu passo a palavra para o doutor Enio Pérez da Silva. Professor. Muito obrigado, Jorge. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, nesse fórum. Eu queria agradecer ao Instituto Prometeus, à Fundação Lia Maria Aguiar, pelo convite, que eu encarei como um desafio na minha carreira, né, no meu dia a dia, por conta de que estou, no meu dia a dia, envolvido com questões tecnológicas, científicas, e este fórum é uma excelente oportunidade para a gente exercitar nossa capacidade de divulgar esses trabalhos para a sociedade em geral, que na verdade é de fato que nos financia, quem suporta o ensino e a pesquisa nesse país. Né? Então, é um desafio, eu espero atender as expectativas, tentando mostrar para vocês, com relação à questão das fontes renováveis de energia, que estão sendo muito valorizadas no momento, e que possíveis impactos o incremento do uso dessas fontes poderá ter na sociedade e até nas pessoas especificamente. Né? Vamos tentar, então, discorrer um pouco sobre isso e eu espero atender os objetivos principais do fórum. Então, eu vou passar uma apresentação. Ok. Bom, minha palestra está intitulada As Transformações Tecnológicas que advirão, possivelmente advirão, com o incremento das fontes renováveis e alternativas de energia. Inicialmente, eu gostaria de fazer as definições, né, do que são essas fontes renováveis e não renováveis. Na verdade, esses conceitos estão vinculados à capacidade do ser humano em utilizar as fontes de energia que a natureza disponibilizou em nosso planeta. E esse critério de renovabilidade ou não é um critério totalmente humano. É só o ser humano que, do seu referencial, das suas condições, que determina se uma fonte é renovável ou não renovável. Então, as fontes renováveis são aquelas em que nós as utilizamos com uma intensidade, né, inferior àquela que a natureza consegue disponibilizar no planeta. E as não renováveis é aquelas que nós estamos, no momento, utilizando a uma capacidade superior à que a natureza disponibiliza. É o caso, por exemplo, do petróleo, onde nós sabemos que a produção de petróleo demora milhões de anos, e nós estamos retirando e utilizando a natureza, petróleo a uma taxa muito superior à que a natureza consegue produzir. Aqui eu tenho um quadro onde eu elenquei essas principais fontes, conforme a sua renovabilidade ou não.
Então, nós podemos ver que nós temos um conjunto muito grande de fontes, de diversas fontes renováveis. Isso é uma característica das fontes renováveis, elas são em maior número e, na verdade, é um dos fatores que determinam hoje a necessidade do seu uso, do seu incremento, o interesse dos países nessas fontes, é essa diversidade, que permite com que os países tenham maior segurança no suprimento energético. Se você tem várias fontes e você faz a utilização delas todas, dificilmente você tendo problema em uma delas, no suprimento, você vai afetar o todo. Né? Então, essa é a ideia. Já as fontes não renováveis, elas são em menor número, e é interessante observar que a sua maioria é derivada exatamente das renováveis. As fontes chamadas fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, são todas originadas a partir da biomassa, que era uma fonte que foi, né, quando deu origem a esses produtos, era uma fonte renovável. Bom, essas fontes elas têm características diferentes e essas características vão impactar na forma e como elas são utilizadas. Né? As fontes fósseis, normalmente, elas são concentradas em depósito. Nós temos grandes concentrações de carvão, de petróleo em determinadas regiões do planeta. Né? Essa distribuição não é uniforme, ela está em alguns pontos, né, que nós chamamos, que são os reservatórios ou que são as regiões produtoras. Por estarem concentradas, essas fontes elas têm uma extração relativamente fácil. O petróleo, por exemplo, são buracos, né, furos que fazemos na crosta, ou hoje até debaixo da água do mar, onde nós vamos até os depósitos desses produtos e os tiramos de lá. Esses produtos são sólidos, no caso do carvão, por exemplo, são líquidos, no caso do petróleo, são gasosos, no caso do gás natural, tem uma facilidade de transporte muito grande. Você embala esses produtos e transporta pelo mundo afora. Já as fontes renováveis, elas são mais distribuídas, como a energia solar, por exemplo, que temos em todas as regiões do planeta. Elas são todos os pontos do planeta, né, nós temos energia solar disponível. Energia dos ventos, igualmente. Né? Elas estão disponíveis, portanto, em todos os países. Todos os países têm algum potencial dessas fontes renováveis. Por estarem dispersas, o seu uso, às vezes, exige o seu armazenamento ou a sua concentração. Por exemplo, como fazemos isso com a energia hidráulica, onde os rios, às vezes, têm um fluxo não suficiente, nós fazemos barragens para armazenar essa energia para depois utilizar. E muitas delas têm dificuldades para o transporte do seu produto. Né? No caso das renováveis, nós temos muitas delas gerando energia elétrica, e a energia elétrica a gente não consegue transportar por distâncias muito longas, por exemplo, de um continente a outro. Então, o mercado mundial de fontes renováveis é bem mais restrito. Essas características implicam também em numas condições com as quais o ser humano, através das suas nações, dos seus países, elas exercem os poderes, entre elas, sobre o domínio sobre essas fontes. Né? No caso das fontes fósseis, isso é muito facilitado. Nós tivemos recentemente, né, vários conflitos mundiais cujos motivos por trás desses conflitos é a posse de reservas de poços de petróleo, por exemplo. Né? Então, essas fontes fósseis, elas permitem uma facilidade no controle de produção. Né? Elas são concentradas, então você tem ali tecnologias para extrair esse material do subsolo. O domínio dos meios de transporte, na hora que você vai transportar esses materiais, tem todo o uso de navios, o uso de trens, caminhões, etc., e o controle é relativamente mais simples. E maior controle de preço, já que esses produtos, eles são concentrados, eles são manuseados, são